Estamos de volta com o programa Ponto de Vista. O entrevistado de hoje é o Dr. Celso Valério. Nós estamos fazendo hoje um pequeno levantamento do que aconteceu no Judiciário Amazonense e Nacional no ano de 2010 e fazendo também um levantamento das leis que vieram a introduzir novas matérias de bastante importância no nosso cenário. Celso, vamos falar um pouco. Saiu uma decisão do TRF da terceira região que falava sobre a inconstitucionalidade do exame da OAB. Disse que o exame era inconstitucional. Agora, nesta semana, na verdade há 2 semanas atrás, saiu uma decisão do STF derrubando essa liminar, dizendo que não mexa no exame da ordem, que ele está correto. Deveria até mesmo ser aplicado para as outras categorias. O que é que você achou dessa decisão? Olha, Rodrigo, o Conselho Federal, por meio do seu presidente, o Dr. Fi Cavalcante, prontamente analisando essa decisão, reuniu os presidentes das seccionais para deliberar sobre esse assunto. Óbvio que, além de ser uma decisão que não partiu de um colegiado, só por ali, por esse motivo, já se tinha matéria suficiente, inclusive de mérito, para derrubá-la. Só que o STF foi além. Ele chancelou de que, como você falou, o exame de ordem ele deveria ou poderá ser estendido para as outras profissões. Lógico, você verifica agora nesse último exame que o índice de reprovação chegou a 80%. Saiu até, inclusive, em matéria de âmbito nacional nos jornais. É muita gente colando na faculdade. Aí chega nessa hora, não tem como colar, porque você pega um concurso não, ninguém pode dizer que é um concurso, mas um exame de aptidão, de aferição de aptidão mínima, que você tem que obter e não se consegue passar. E o resultado está aí, número grande de faculdades com péssimos bacharéis em direito, ou seja, a qualidade desse ensino é que tem que ser vista. A OAB, pelo seu órgão competente, ele faz essa pesquisa, ele faz essa análise desses cursos que são colocados aí, ou propostos para serem colocados no mercado, e dá um parecer, na grande maioria desfavorável. Entretanto, o MEC está aí chancelando essa fórmula que ninguém ainda conseguiu combater, que é justamente péssimos profissionais. Então, para que você tenha essa aptidão mínima, tem um exame de ordem para justamente filtrar isso tudo que está acontecendo. A presidente Dilma, no ato da sua posse, ela disse o seguinte: temos que valorizar um pouco mais os professores, não só os professores de direito, como os professores do ensino geral, né, do ensino regular. O que você achou dessa afirmação da presidente? Rodrigo, há muito tempo eu pude lecionar durante 4 anos. Principalmente como professor, né? Isso, eu pude lecionar durante 4 anos e quero aqui até te comunicar em primeira mão que agora em fevereiro, graças a Deus, estou começando o meu mestrado, porque nós cidadãos, nós profissionais de qualquer área, não precisa ser só da área de direito, óbvio que a medicina, engenharia, direito requer muito estudo, você tem que realmente se debruçar, porque saem as leis novas, saem decisões novas, você tem que estar sempre se atualizando. Mas você verifica que o professor, no Brasil, ele ainda está muito desvalorizado, desprestigiado, esquecido, principalmente na relação do salário. Você verifica que tem um exemplo prático, um salário de um lixeiro, olha só que absurdo, ele é maior do que um salário de um professor. Então nós temos que inverter, porque a pessoa mal remunerada, ela não vai ter condições até pessoais de tentar se qualificar com um salário baixo que tem. Então, o Estado também não proporciona essa qualificação e fica nessa, como eu digo, né, fica nesse faz de conta. O professor faz que ensina, o aluno faz que aprende e a gente consegue conviver em sociedade. Mas tem que mudar isso drasticamente. Senão o Brasil não vão levar 50 anos ou 100 anos para sair de um país emergente ou de um país de terceiro mundo. Vão levar muito mais tempo do que isso. E falando um pouco da eleição de uma mulher para a presidência, será que daqui para frente teremos uma igualdade cada vez maior, já que hoje no mercado de trabalho, a cada dia que passa, mais mulheres ocupam vagas no mercado de trabalho, só que a remuneração ainda é muito maior dos homens do que das mulheres. Será que essa igualdade do valor recebido, do salário e dos cargos maiores está chegando, já que hoje nós temos pela primeira vez uma presidente ou presidenta, como ela fala? Já chegou, acredito que já chegou, tanto que nós temos o cargo
mais importante da nação é ocupado por uma mulher. Então já chegou esse momento. É óbvio que isso aí levou-se anos, né? Mais de 500 anos que o Brasil foi descoberto, levou-se anos para que a mulher realmente ela se equiparasse, ela tivesse essas condições de salário, de trabalho ao homem. Entretanto, a Constituição já assegura que todos são iguais perante a lei. Mas, como nós vivemos numa sociedade machista, nós somos latinos por natureza, você ainda cria obstáculos, discrimina, e saiu logo em seguida, né, uma reportagem enorme no Fantástico, falando sobre as mulheres, as Dilmas, né, que existiam em vários postos de trabalho. Inclusive, o que me chamou a atenção foi mulheres trabalhando na construção civil. Eu achei aquilo ali fantástico. Isso aí é o futuro que já está chegando, ninguém pode negar mais isso. E cada vez mais, o problema das mulheres é que elas ainda não são muito unidas. Quanto mais unidas as mulheres ficarem, maior a força delas no mercado de trabalho e na vida profissional. Essa é a grande verdade. Exato. A união, a diferença, minha esposa, brincando, ela sempre diz que a diferença entre homem é a união dos homens, que os homens são muito mais unidos do que as mulheres. Então, quando começar a ocorrer essa união das mulheres, é o fim dos homens, que elas vão nos dominar. Até porque, eu posso falar, é uma opinião própria minha, as mulheres são muito mais inteligentes que a gente. Não tenha dúvida. Eu não preciso ir muito longe. As referências que eu tenho na minha vida são de mulheres. Embora o meu pai também tenha sido uma pessoa atuante no meio jurídico, atuou mais na parte de direito ambiental, mas com quem eu fui criado e também participei dentro de um escritório foi com a minha mãe. Então, eu não tenho como negar toda essa influência, essa participação delas no mercado e na vida de um modo geral. E falando um pouco das eleições, o que você achou, eu sempre gosto de fazer essa pergunta quando a gente fala sobre política, da eleição do Tiririca em São Paulo? Rodrigo, foi um voto, como eles mesmos disseram, os próprios paulistanos, e o paulista no modo geral, foi um voto de protesto. Só que eles acabaram elegendo, como o próprio pessoal dizia, ele mesmo se intitula um palhaço. Eu acredito que para você ocupar determinados cargos, óbvio, ali é a opinião e a decisão do povo. O povo decidiu daquele estado, né, a população daquele estado decidiu dessa forma. Mas isso é um voto de protesto. Só que eles esquecem as consequências que esse voto de protesto ele traz. E vamos aguardar aí, vamos ver o que ele vai... Eu acredito que não deve fazer muita coisa. Porque você colocar uma pessoa desse porte, né, de ignorância, num cargo de pessoas que têm que ter uma certa qualificação, vamos aguardar. Vamos torcer para que não venham coisas piores por aí. 4 anos é muito tempo para um voto de protesto, né? Muito tempo. Vamos torcer para que passe rápido esses 4 anos. E vai passar. Vamos acreditar que vai passar. Ok, vou fazer agora um pequeno intervalo e volto já já com o Dr. Celso Valério.